Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos te adorando como único Deus verdadeiro no céu e na terra. Invocamos a tua presença conosco. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje, Deus colocou no nosso coração estudar com você sobre o caminho largo e o caminho estreito. Qual é o seu caminho? Convido você para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7 e vamos ler os versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Existem no mundo dois caminhos, o largo e o estreito, e muitos escolhem o caminho estreito e abraçam a Jesus Cristo como Salvador. Porém, quando nós somos batizados e entramos para a igreja, nos sentimos então seguros, porque agora estamos num caminho estreito. O que a maioria dos membros da igreja não percebe é que existem também dentro da igreja dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. E como membros da igreja, como cristãos, nós precisamos decidir qual é o nosso caminho dentro da igreja, o largo ou o estreito. Porque muitas vezes pensamos que a questão de caminho largo e estreito se refere ao mundo e à igreja. Esquecemos que dentro da igreja também existe o largo e o estreito. Os que saíram do mundo e deixaram de fumar, de beber, não comem mais carne de porco e nenhum alimento imundo, deixaram a pornografia, deixaram o cinema, eles ainda precisam fazer diariamente a pergunta: qual é o meu caminho? Estou eu com a maioria da igreja ou estou eu com a minoria? Você já percebeu que é exigido dos candidatos do batismo que eles abandonem esses pecados de fumar, de beber, de adultério, alimentos imundos? Porém, ninguém pergunta para você se você abandonou os pecados do coração. Quais são os pecados do coração? O ciúme, o orgulho, a inveja, os ressentimentos, as mágoas, o ódio, a malícia, a impureza mental, a ira, a raiva, a impaciência, o pavio curto. Meus queridos irmãos, estes pecados do coração passam desapercebidamente. As pessoas não se preocupam com eles, mas são os principais que bloqueiam nosso crescimento espiritual. É provável que lá no inferno, no lago de fogo e enxofre no final dos 1000 anos, é provável que lá estejam muitos que não bebiam, não fumavam e nem comiam porco, mas eram orgulhosos. Guardavam dentro do coração ressentimentos, mágoas, ira. Os cristãos que deixaram o mundo e foram batizados, se tornaram membros da igreja, precisam entender que Satanás não desiste tão facilmente. Quando saímos do reino das trevas e somos transportados para o reino da luz, Satanás continuará com as suas tentações agora mais sofisticadas, tentações agora mais igrejeiras. Antes ele tentava você com as mulheres do mundo, agora ele tenta você com as mulheres da igreja. Antes você queria ser famoso no mundo e agora você quer ser famoso na igreja, ocupar cargos de destaque dentro da igreja. Existe a maioria do mundo e existe a maioria da igreja. Ambas as maiorias estão caminhando no caminho largo.
Como assim, pastor Samuel? Poderia explicar melhor? Se nós estivermos com a maioria dos membros da igreja, então nós estaremos caminhando no caminho largo. Como assim? Porque a maioria dos cristãos laodiceanos, a maioria é morna, é comprometida com o mundo, não é apaixonada por Jesus, não quer o céu a qualquer preço, a qualquer custo. Eles estão divididos entre o mundo e o céu. Eles não abandonam a igreja, mas também não se entregam inteiramente de coração a Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nós podemos ler então os versos 15 até o verso 17. Apocalipse 3 e os versos 15 a 17. Não é que eu seja pessimista, não. Eu sou realista. E a profecia diz que a igreja de Laodiceia, ela é morna. Abra sua Bíblia e leia comigo Apocalipse 3, 15 a 17. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Você está percebendo a mensagem de Jesus para a nossa igreja? Para os nossos dias? Para a última igreja do Apocalipse? Agora o verso 16. Assim, porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Esta é a condição da igreja dos nossos dias. A maioria da igreja. A maioria da igreja anda no caminho largo da igreja. Eles saíram do caminho largo do mundo, por isso não mais bebem, não mais fumam, mas eles estão ainda no caminho largo da igreja. Esses caminhos são distintos, são separados, são com direções opostas. Um caminho leva para a vida eterna, o caminho estreito, é o caminho da renúncia, é o caminho da crucifixão do eu, da renúncia do nosso eu, das nossas vontades não santificadas. Este caminho da renúncia, do negue-se a si mesmo, é o caminho da vida eterna. Mas o caminho largo do tudo pode é o caminho da morte eterna. A multidão do caminho largo e o pequeno grupo do caminho estreito são opostos no caráter. São opostos na vida, no estilo da vida, no vestuário, na conversação. São opostos na maneira como começam o dia e como terminam o dia. Uns começam o dia com Jesus Cristo, aos pés de Jesus Cristo, e terminam o dia aos pés de Jesus Cristo. Porém, os do caminho largo terminam o dia na televisão, assistindo seus filmes. Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito das alegrias, da felicidade que terão no final da viagem, quando entrarem pelas portas da Nova Jerusalém. Seu rosto muitas vezes fica triste, mas logo brilha com piedosa e santa alegria. Não se vestem como a multidão do caminho largo, nem falam como eles, nem agem como eles, são diferentes em tudo, não ouvem as mesmas músicas, não assistem os mesmos programas de televisão, são diferentes no comer, no beber e no vestir. Um modelo lhes foi dado, e esse modelo é Jesus. Meu querido irmão, Jesus foi um homem de dores, experimentado nos trabalhos, nos abriu o caminho e palmilhou este caminho. Seus seguidores andam pelos seus rastros e ficam consolados e animados. Jesus percorreu o mesmo caminho, nós só precisamos acompanhar, seguir as suas pisadas. A multidão do caminho largo, todos estão preocupados com a sua própria pessoa, seus próprios interesses, suas vestes, seus prazeres, seus gostos, seus negócios, tudo gira em torno do eu. Eu não gosto disso, eu não vou, eu detesto isso, eu não aguento mais, eu sou assim mesmo, eu gosto de quem me gosta. Olhando para a multidão que segue pelo caminho largo, vemos que eles se entregam livremente às risadas, aos prazeres, às diversões. Estão preocupados sempre com os últimos lançamentos dos filmes de Hollywood, não pensam no fim da viagem e na destruição certa no fim do caminho.
Não pensam no abismo que está mais à frente, não pensam no lago de fogo e enxofre. Parece que tudo é só alegria. Cada dia se aproximam mais da sua destruição, contudo, loucamente avançam mais e mais depressa. Ora, quão terrível é essa cena! Vemos, percorrendo o caminho largo, muitos que têm sobre si escritas palavras que dizem: estou morto para o mundo. Então, eles professam estar mortos para o mundo. E tem frases escritas assim: próximo está o fim de todas as coisas, estejam prontos para a volta de Jesus. Olhando aparentemente, parece que são do caminho estreito, mas eles saíram do caminho largo do mundo, mas entraram para o caminho largo da igreja. Eles constituem a grande maioria da igreja morna de Laodiceia, cristãos mornos que serão vomitados. Embora dentro da igreja são precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas, mundanas, que os rodeiam, com uma única diferença: eles têm uma sombra de tristeza que lhes está estampada no rosto. São cristãos sem alegria cristã. São cristãos tristes porque não conseguem curtir inteiramente os prazeres do caminho largo, porque a consciência os acusa, e também não desfrutam a paz e a alegria cristã no caminho estreito, porque não são apaixonados por Jesus e não são apaixonados pelo céu. São infelizes porque são pessoas com mente dividida, são mornos, andam com um pé na igreja e outro pé no mundo. Não saem da igreja, mas também não rompem com os pecados conhecidos. Têm bons cargos na igreja, são admirados na igreja, não sentem necessidade de mudanças. A conversação deles é perfeitamente igual à conversação daqueles que estão no caminho largo do mundo. Os que andam no caminho largo da igreja se assemelham com os que andam no caminho largo do mundo. Ostentam frases que dizem assim: mortos para o mundo, próximo está o fim de todas as coisas, estejam prontos para a volta de Jesus. Porém, o estilo de vida deles prova o contrário, prova que são do mundo. Estão caminhando no caminho largo da igreja, no entanto, professam pertencer ao número dos que viajam para o céu, como se estivessem no caminho estreito. A multidão do caminho largo do mundo dizia: não há distinção entre nós, somos iguais, vocês se vestem como nós, falamos igual, procedemos igual, vocês não percebem isso? Quando nos lembramos do início da nossa igreja, lá nos anos de 1843, 1844, percebemos que havia naquela ocasião um espírito de consagração, que hoje não estamos vendo. O que acontece com o povo que professa ser o povo peculiar de Deus? Há hoje uma conformidade com o mundo, com os filmes do mundo, com as músicas do mundo. A indisposição de sofrer por causa da verdade. Uma grande falta de submissão à vontade de Deus. Nossa atenção é chamada para os filhos de Israel, que depois que saíram do Egito, Deus os conduziu misericordiosamente para o deserto. E os conduziu e os sustentou. Operou a favor deles através de milagres. Provou-os, experimentou-os, pondo-os em situações angustiosas. Depois do maravilhoso trato de Deus com eles e o seu livramento, tantas vezes eles continuaram murmurando e reclamando. As palavras do povo de Israel no deserto, as palavras deles estão em Números, capítulo 11, verso 4, que diz assim: pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões e das cebolas e alhos. Números 11, verso 4. Quem dera houvéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tirou Deus para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão?
Êxodo 16, verso 3. Um povo murmurador, um povo reclamão, um povo que não queria fazer a vontade de Deus e não se submetia a Deus. Mas era o povo de Deus. Mas estavam no caminho largo do povo de Deus, dos reclamões. Queridos, Deus operava na vida deles através de muitos milagres. O milagre da passagem em seco pelo Mar Vermelho, o milagre do maná, o milagre da nuvem durante o dia, da coluna de fogo durante a noite, o milagre, queridos irmãos, da água a jorrar, a rocha que os acompanhava para onde iam, lá estava a rocha jorrando água. Mas o povo era reclamão, não se submetia a Deus. Queridos, Jesus oferece para você uma coroa, a coroa da vida eterna. Mas Satanás também tem uma coroa para oferecer para você, para os cristãos. Jesus coloca diante de você uma coroa. E Josué, capítulo 24, verso 15, diz que nós temos que fazer uma decisão. A coroa que Jesus nos oferece exige uma decisão sua e minha. E Josué 24:15 diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. E agora vejam a decisão de Josué: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Numa visão concedida para a serva de Deus em Battle Creek, Michigan, no dia 25 de outubro de 1861, foi mostrada para Ellen White esta terra escura e triste, e disse o anjo para ela: olhe atentamente. Então foi mostrado o povo sobre a terra. Alguns do povo estavam rodeados de anjos de Deus. Outros, porém, se achavam rodeados de trevas e cercados de anjos maus, de demônios. Foi vista então uma coroa caravejada de brilhantes. Cada brilhante emitia luz fulgurante, clara e bela. Inscrita na coroa estavam estas palavras: todos os que me conquistam são felizes e terão vida eterna. Foi então mostrada outra coroa, a coroa de Satanás. No centro desta coroa havia muitas joias, muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. E existia uma inscrição nesta coroa de Satanás que dizia: tesouros terrestres, riqueza, poder, fama. Todos os que me conquistarem terão honra, fama, poder neste mundo, nesta terra. Alguns querem ser famosos no mundo, meu querido irmão, minha querida irmã. Outros querem ser famosos dentro da igreja. Existem as tentações mais sofisticadas, tentações igrejeiras que Satanás cria para aqueles que saem do mundo e entram para a igreja, mas continuam no caminho largo da igreja, estão iludidos por Satanás. Foi mostrado então uma vasta multidão dentro da igreja que lutava com unhas e dentes por alcançar esta coroa de Satanás, cheia de joias, de ouro, de prata. Faziam um grande barulho, alguns em sua ambição pareciam privados da razão. Empurravam-se uns aos outros, deixando para trás os mais fracos. Nas comissões da igreja, acontece isso. Nas eleições, cada ano, acontece isso. Pessoas se digladiando, pessoas se criticando, um tentando derrubar o outro para ser eleito para os melhores cargos. Nesta busca, pisam sobre os concorrentes e criticam uns aos outros, fazem política mesmo. Perguntei para um presidente de união uma vez, amigo meu: você faz política? Ele disse: é lógico, Samuel, que eu faço política. Todo mundo faz. Se eu não fizer, como é que vai ficar? Meus queridos, muitos estão dentro da igreja, mas estão no caminho largo da igreja, fazendo politicagem. Muitos professos cristãos avidamente se apoderavam dos tesouros que estavam na coroa de Satanás
e seguravam esses tesouros com as duas mãos, agarrados, abraçados às joias, ao ouro, à prata. Seus olhos se fixavam na coroa terrestre e contavam e recontavam seus tesouros. Uma grande multidão de anjos maus estava ocupadíssima. Satanás estava no meio desta multidão de anjos maus e todos olhavam com a maior satisfação para a multidão que lutava pela coroa terrestre. Saíram do caminho largo do mundo, mas permanecem no caminho largo da igreja. Quem são esses que permanecem no caminho largo da igreja? Os cristãos mornos de Laodiceia, os que não abraçam a verdade completa, a verdade da reforma da saúde, os que não começam o dia com Jesus, os que não terminam o dia com Jesus, os que não crucificam o eu, os que não negam-se a si mesmos. Queridos, eles estão no caminho largo, dentro da igreja, mas estão sendo enganados. Eles estendem timidamente uma das mãos para a coroa celestial que Jesus oferece, mas estendem a mão timidamente, mas com a outra mão eles estendem avidamente para a coroa terrestre, decididos a possuir a coroa terrestre a qualquer custo. E nessa busca ansiosa por obter a coroa terrestre, perdem de vista a celestial. Alguns se desgostavam da multidão que procurava tão veementemente a coroa da terra e se afastaram daquela multidão. Muitos diligentemente passaram a buscar a coroa celestial. O rosto deles logo mudava de escuro para claro, de triste para prazenteiro e cheio de santa alegria. Foi mostrado então para servo de Deus um grupo comprimindo-se por entre a multidão, tendo os olhos atentamente fixos na coroa celestial, enquanto com esforço procuravam abrir caminho por entre a multidão desordenada, os anjos de Deus os ajudavam para que avançassem. Aproximando-se eles da coroa celestial, a luz que dela provinha resplandecia sobre eles e em redor deles. Afugentava as trevas e tornava-se mais clara e brilhante, até que eles pareciam se transformar e assemelhar-se aos anjos de Deus. Não se detinham em olhar para a coroa terrestre. A atenção deles era a coroa celestial. Os que estavam empenhados na conquista da coroa terrestre escarneciam deles. Atiravam-lhes bolas pretas pelas costas. Essas não lhes faziam mal, contanto que os seus olhos se mantivessem fixos na coroa celestial. Aqueles, porém, que se viravam para prestar atenção nas bolas pretas que estavam sendo lançadas pelas costas, ficavam manchados. Foi então apresentado o seguinte texto, que nós lemos em Mateus 6, versos 19 a 24. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Mateus 6, 19 a 24. Queridos, só existem dois caminhos e duas coroas. Hoje, neste exato momento, nós precisamos avaliar nossa vida e descobrir em que caminho estamos caminhando e por qual coroa estamos lutando. Lembre-se que existe o caminho largo do mundo, mas existe também o caminho largo dentro da igreja, o caminho dos mornos de Laodiceia. Qual é o seu caminho, meu querido irmão, minha querida irmã? Você consegue responder essa pergunta? Como estão os pecados do coração? A inveja, o orgulho, o ciúme, a ira, a impaciência, ressentimentos, mágoas. Como estão esses pecados do coração? Você pode estar se perguntando, eu tenho que responder agora, hoje? Sim, você precisa responder hoje. Como está o seu coração? Qual é o seu caminho e qual é a coroa que você está buscando? Se temos andado no caminho largo do prazer pecaminoso,
Jesus está nos convidando a escolher o caminho estreito. Se nossa correria de cada dia tem sido uma busca enlouquecida da coroa terrestre, Jesus está oferecendo para você a coroa da vida eterna. Só Jesus pode oferecer vida eterna. E só Ele tem vida para oferecer. A quem vamos escolher? A quem vamos servir? Ellen White está falando, alguns que, embora professem ser seguidores de Jesus, têm tanta ambição de obter os tesouros da terra que perdem o amor pelo céu, agem como o mundo e por Deus são considerados mundanos. Professam buscar uma coroa imortal, celestial, um tesouro nos céus, mas os seus interesses, o seu principal empenho é adquirir tesouro na terra, fama, poder, posições. Disse o anjo: vocês não podem amar e adorar os tesouros da terra e ao mesmo tempo receber a coroa da vida eterna. Aqueles que foram apresentados como estando sequiosos pela coroa terrestre são os que recorrerão a todos os meios para adquirir propriedades, tornando-se doidos neste sentido. Todos os seus pensamentos e energias se dirigem para a aquisição de riquezas terrestres. Pisam os direitos dos outros, oprimem os pobres, diminuem o salário dos empregados, se podem ter vantagem sobre os que são pobres e menos espertos, assim agem de maneira a aumentar as suas riquezas e não hesitarão um momento de oprimi-los. Para economizar um pouco de dinheiro, consentem que os membros da sua própria família trabalhem além das suas forças. Não o empregam para o bem dos outros, nem para o seu próprio bem. Mas Deus diz em Provérbios 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Meu querido irmão, minha querida irmã, a cruz encontra-se onde dois caminhos divergem. Um é o caminho da obediência que conduz ao céu. O outro conduz para o caminho largo, por onde o homem pode caminhar facilmente com a sua carga de pecado e maldade, mas leva para a perdição. Rogo-lhe, meu irmão, que examine o coração diligentemente, indagando: em que estrada estou eu viajando? E onde findará essa estrada? Jeremias 21, verso 8 diz: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Na meditação matinal, Alta Vocação, página 168, parágrafo 2, nós lemos: Cristo nos roga entrar no caminho estreito, onde cada passo significa renúncia do próprio eu. No caminho estreito, cada passo significa renúncia do próprio eu. Alta Vocação 168, parágrafo 2. No livro Maior Discurso de Cristo, 138, parágrafo 3, diz: a fim de andar pela estrada que leva à destruição, não é necessário procurar o caminho, pois larga é a porta e espaçoso o caminho, e os pés volvem-se naturalmente para a estrada larga, que termina na morte. Maior Discurso de Cristo, 138. E na Review Herald, do dia 30 de julho de 1901, diz assim: muitos que professam seguir a Jesus não têm religião genuína. Eles não revelam em suas vidas o fruto da verdadeira conversão. Eles são controlados pelos mesmos hábitos, pelo mesmo espírito de murmuração e egoísmo que os controlava antes de aceitarem a Cristo como Salvador. Os que têm uma oportunidade para ouvir a verdade e não se esforçam para ouvir a verdade ou compreender a verdade, pensando que se não ouvirem não serão responsáveis, serão considerados culpados diante de Deus, como se tivessem rejeitado aquela verdade. Não haverá desculpa para os que elegem caminhar no caminho do erro, quando poderiam ter entendido a verdade. Jesus, em seu sofrimento e morte, fez uma expiação por todos os pecados da ignorância, mas não foi feita provisão para a cegueira voluntária. Comentário Bíblico Adventista, volume 5,
Página 1145, parágrafo 2. A cegueira voluntária. Jesus não fez provisão para este pecado da cegueira voluntária. Deus está convidando você, meu querido irmão, para andar no caminho estreito, que é Jesus Cristo, que leva para o céu. O caminho estreito da igreja é a renúncia do pecado, é a renúncia do eu, é a confissão, é o arrependimento, é a busca da santidade de Jesus, é a busca do batismo do Espírito Santo. Meu querido irmão, eu deixo para você este convite de Jesus Cristo, que quer derramar sobre você o Espírito Santo e quer dar para você a coroa celestial. Que o seu sonho seja o céu a qualquer preço, a qualquer custo. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Incendeia a nossa vida com o Espírito Santo, com a paixão pelo céu, pela coroa celestial, que receberemos das mãos de Jesus Cristo, que dirá: servo bom e fiel, bem está, entra no gozo do teu Senhor. Derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique com a paz de Jesus. Amém.